Olá a todas, olá a todos. Este é o Fala Rovai. Eu sou o Renato Rovai, editor da revista Fórum. O Fala Rovai de hoje é sobre um personagem que foi extremamente importante na formação e nas disputas pelo PSDB, o atual senador por São Paulo, José Serra. Ele mesmo, o José Serra, que foi denunciado nos últimos dias, aí na semana passada, de ter uma conta na Suíça com 40 milhões de reais. Uma conta na Suíça que teria sido movimentada a partir da corrupção do esquema da Odebrecht. Curiosamente, o Serra foi denunciado num dia, a mídia tradicional falou um pouco do Serra e depois esqueceu, escafedeu-se. Veja, a gente está falando de quem? A gente está falando de um senador da República que foi candidato à presidência da República por duas vezes, uma em 2002 e outra em 2010. Nas duas ocasiões foi para o segundo turno. Estamos falando de uma pessoa que, além de senador da República, em segundo mandato já, foi também prefeito de São Paulo e governador de São Paulo. Nós não estamos falando de uma figura menor. Nós não estamos falando, por exemplo, assim, de um Paulo Preto. Não, não estamos falando de um Paulo Preto que, já em 2010, disse a seguinte frase para o Serra: não se abandona um líder ferido na estrada. O que o Paulo Preto queria dizer com aquilo? Queria dizer exatamente tudo o que está sendo revelado agora numa operação estranhamente organizada pela Lava Jato para se colocar na ofensiva em relação a alguns ministros do Supremo e ao Procurador-Geral da República. Bom, ministros do Supremo, vai, que ilação, do que você está falando? Eu estou falando de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, ministros tucanos do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, que trabalhou com Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes teve toda a sua trajetória no PSDB até ser convidado para o Temer para assumir o Ministério da Justiça do governo golpista e que depois se tornou indicado pelo Temer também, e não só indicado pelo Temer, mas a partir da boa relação que gozava com tucanos, ministro do Supremo Tribunal Federal. E Gilmar Mendes, que foi indicado ao Supremo pelo Fernando Henrique Cardoso. Eu estou dizendo o quê? Que há uma chantagem da Lava Jato em relação a esses dois ministros. Chantagem que fica clara quando ela é pressionada, quando o seu procuradorzinho mais lindinho do planeta, né, que se coloca como o rei da cocada preta e o artista dos PowerPoints, o Dallagnol, está sendo investigado pelo Ministério Público. Isso é uma reação que vem tardia, muito tardia, porque o Serra, essa história do Paulo Preto e da Odebrecht, foi dita pela Dilma num debate em 2010. A Dilma levantou a bola do Paulo Preto e falou: você fale sobre o Paulo Preto, aquele da Dersa, das investigações. Isto em 2010. Em 2010, o Paulo Preto chantageou o Serra e disse: olha só, não se larga um líder ferido no meio da estrada. E o Serra enfiou o rabinho entre as pernas e não falou mais nada. Disse por aí que naquele momento o Paulo Preto tinha algumas contas onde ele operava para o PSDB Recursos, que ele pegou aquele dinheiro e deu de ombros, saiu fora. Dali o Serra teria ficado sem recursos, inclusive, naquela campanha eleitoral na disputa com a Dilma. Isso são histórias dos bastidores da política, sobre a qual eu não tenho confirmação para afirmar, mas muita gente, inclusive do PSDB, dizia: o Serra empobreceu no meio da campanha. Isso que aconteceu lá atrás vem à tona agora com que medida? Vem à tona agora com o Serra sendo investigado e a mídia esquecendo completamente da história em 3 dias. Bom, vamos então lembrar de algumas coisas aqui, já que a mídia tradicional não lembra, a gente aqui da Fórum vai tentar lembrar. A delação premiada da Odebrecht, que baseou as denúncias do Serra, é a mesma delação, pasmem, isso não foi dito pela mídia tradicional, que baseou as denúncias contra o Lula. É, exatamente, a mesma delação que baseou agora a operação contra o Serra foi aquela que levou o Lula ao apartamento do Guarujá, na verdade, ao sítio de Atibaia e ao apartamento do Guarujá, as duas que foram feitas pelo Marcelo Odebrecht.
Isso rapidamente foi a fórum, rapidamente foi julgado, o Lula foi preso, tudo aconteceu e não aconteceu nada nesse período com o Serra. A mesma delação do Odebrecht foi aquela que baseou, por exemplo, os processos do Guido Mantega e do Antônio Palocci, que, por exemplo, tiraram a eleição do Haddad em 2018, porque o Moro abriu a delação do Palocci ainda no primeiro turno e o Haddad vinha crescendo na campanha eleitoral. Aquele retorno da história o afetou e o segurou no seu crescimento e abriu a estrada, como se abre estradas pelo PSDB, abriu a estrada para o crescimento do Bolsonaro, que chegou a 46% no primeiro turno. Mas também foi a mesma delação que foi usada para basear a denúncia do Beto Richa. Ah, Beto Richa do PSDB, Rovai, te peguei, te peguei. Ah, pois é, o Beto Richa era do PSDB, tinha sido governador do estado, tinha operado várias coisas com a Odebrecht, as denúncias foram realizadas, e quando ele estava candidato a senador, ele disputava contra o Flávio Arnes. Pois é. Sabe quem era o Flávio Arnes? O preferido do Moro. Então o Moro, pufit, matou o Tucano numa cajadada só. Pegou e conseguiu eleger o seu senador. Essa mesma delação da Odebrecht, que agora é utilizada para chantagear ministro do Supremo, é o Rovai que está falando isso, está sendo utilizada pela Lava Jato como se fosse uma organização criminosa para emparelhar, para esnucar pessoas que estão no jogo da disputa e que têm questionamentos sobre a forma como a Lava Jato atua, como a forma como o Dallagnol atua, como eles fizeram essa relação com todo os investigadores internacionais do FBI, que tem todas as informações sobre o que teve aqui de corrupção no Brasil, informações que são negadas a advogados de defesa e agora ao próprio PGR Aras, porque, segundo o Dallagnol, um banqueiro não pode olhar as contas do cliente, só ele que é o bancário. Só o Dallagnol pode olhar as contas de todos os homens. E só o Dallagnol pode ter o dinheiro da conta do acordo feito com o FBI na sua conta aqui para poder operar, inclusive, a cura do coronavírus. Eles estão agora falando assim, sabe aquele dinheiro que a gente ganhou dos gringos por ter entregado para eles todas as informações da Operação Lava Jato? Foi um acordo que a Petrobras pagou, bateu lá e voltou, e que veio, que seria administrado por nós. Na época eram 2,5 bilhões, o dinheiro de hoje seria uns 4 ou 5 bilhões de reais, porque eram 900 mil dólares à época, milhões de dólares, perdão. Então, vejam só, nós estamos falando da casa de 5 bilhões de reais em dinheiro de hoje, eles estão agora oferecendo para ser gerido por promotores e procuradores no Brasil inteiro, os recursos desse caixa. Como? Dinheiro de quem? Dinheiro do povo brasileiro. Dinheiro é um assalto ao povo brasileiro que foi feito, foi lavado dinheiro no exterior e voltou para cá para ficar com a Lava Jato. Como eles perceberam que tem um cerco a tudo isso, então fizeram e soltaram a delação do Serra. E o dinheiro na Suíça. E as provas que são provas substanciais de todo o processo criminoso que envolveu os governos do PSDB aqui no estado de São Paulo, dá muitos anos, porque o Paulo Preto foi operador de todo mundo, o Paulo Preto que era amigo do Aloysio Nunes Ferreira, Paulo Preto que operou para o Alckmin, o Paulo Preto que teve relação, inclusive, desde o governo Covas. Então, nós estamos falando, inclusive por isso que o seu neto, Bruno Covas, disse o seguinte, não misturem a coisa do Aécio com a história do Serra, porque o do Aécio apareceu o dinheiro numa mala, o do Serra apareceu numa conta na Suíça, Bruninho, uma conta na Suíça, 40 milhões na conta da filha, dinheiro de laranja, em nome de laranja. Mas a mídia brasileira fez de conta que não aconteceu nada, porque a mídia tradicional brasileira tem compromisso com os crimes do PSDB. É assim que ela atuou durante todo esse percurso, porque o PSDB é o partido das privatizações, porque o PSDB fez transformou o Brasil numa colônia americana que o Bolsonaro agora entrega de mão beijada. Esse é o que interessa para o Brasil, a política econômica do Guedes, que seria a mesma política econômica, talvez, do Alckmin ser eleito presidente da República. Assim, há diferenças do ponto de vista do respeito às instituições democráticas de Bolsonaro e o PSDB, evidente que sim.
Agora, há diferenças imensas também de tratamento da mídia brasileira com os políticos do PSDB e que, mais uma vez, fica absolutamente claro no tratamento que foi dado à corrupção do Serra. Era isso que eu tinha a dizer, queridas e queridos. Ficamos por aqui, voltando com o Fala Rovai, conforme a gente tinha combinado aqui no domingo que passou. Beijos a todas, beijos a todos, até.